Nasci aqui em Campo Grande, aos 4 de novembro de 1928. Eu sou Maria Garcia. Meus pais. Papai é Epaminondas Alves Pereira, bisneto do fundador de Campo Grande, José Antônio Pereira. Logo, sou descendente dessa família, não é? Dos fundadores. Minha mãe, Abadia Garcia Pereira, descendência dos Garcias de Santana do Paranaíba, que por sua vez descendem de espanhóis que vieram há muitos anos para o Brasil. Na minha infância, meus pais, meus 11 irmãos, porque nós somos 12. Então, somos 12 irmãos, então eu tenho 11 irmãos, né? Muitos deles já faleceram, mas os outros ainda estão aqui conosco, no dia a dia, no trabalho de sempre. A minha infância foi muito boa, muito tranquila. Nós morávamos fora, em chácara, em fazenda. Então, era uma vida ao ar livre, alegre. A gente gostava de correr, pular, cantar, brincar de roda, apanhar florezinhas no campo, no gramado muito grande que havia na frente da casa. A gente saía de manhã, às vezes molhando os pés, ainda com o orvalho da manhã, colhendo flores. Outra época, colhendo as guaviras junto com a vovó Júlia. Então, foi uma infância muito tranquila. Bom, ainda na infância, a gente aprendeu a ler em casa. Meus pais foram os primeiros professores. Depois fomos para a escola, onde fizemos o curso primário. E já na adolescência, estávamos cursando o curso ginasial no Colégio Estadual Campo Grandense, quando ainda funcionava no prédio da Escola Joaquim Murtinho. Como não havia faculdade aqui em Campo Grande naquela época, eu passei alguns anos sem cursar a faculdade conforme era o meu desejo. Assim que houve a abertura, a inauguração da FUCMAT, hoje o CDB, eu procurei logo me matricular. O interessante é que quando eu cheguei lá, que matéria a senhora quer lecionar? Pensando que eu me propunha a ser uma professora da faculdade. Eu falei, não, eu quero cursar. E fiz o curso de pedagogia. Esse trabalho foi sempre muito compensador, trazendo muita alegria, muita satisfação, porque eu acredito que escolhi a profissão certa. Então, sou professora com muita honra, com muita alegria, com muita satisfação. E se eu tivesse que começar alguma coisa, começaria no magistério outra vez. Lecionei em todos os níveis. Lecionei na universidade em Cuiabá. Eu comecei a lecionar na Escola Pandiaca Lógeras. Depois eu lecionei na Escola Bernardo Franco Baís. Lecionei no Ginásio Municipal Arlindo Lima. Lecionei no Colégio Estadual Campo Grandense. Lecionei na Escola Normal Joaquim Murtinho. Foram essas escolas onde eu trabalhei, onde eu lecionei durante todos os anos de magistério, mais de 30 anos de magistério. Aí, em 1968, foi quando eu me casei, tenho a minha família. Meu marido, Edil Borges, já é falecido. Minhas filhas, Ana Luísa, Lázara Maria, já falecida, a Fulozinha, também já falecida, e tenho ainda aqui comigo a Ana Luísa e a Ângela, que é a caçulinha. 8 netos. E 8 bisnetos. Meu pai sempre foi espírita, desde que eu me entendi por gente, digamos assim. Papai era espírita, mas papai nunca obrigou a gente a frequentar nenhuma reunião espírita. Papai deixava a gente bem à vontade na escolha da religião. Daí que em 1947, quando nós terminávamos o curso ginasial,
A comissão de festas, antigamente, era a formatura de ginásio. Hoje nós sabemos que a coisa é bem diferente. O ginásio não forma em nada, não é? Apenas prepara para o prosseguimento dos estudos. Mas era a formatura do ginásio naquela época, com baile no rádio clube, com entrega de certificado em solenidade oficial. Muito bonita a festa. E fizemos uma reunião ecumênica, um culto ecumênico. Nesse culto ecumênico, houve uma palestra no Centro Espírita Discípulo de Jesus, palestra da qual eu participei. Ouvi o senhor Ruiz fazendo uma palestra muito boa. Aquilo me sensibilizou profundamente e parece que respondeu às questões que eu trazia dentro de mim quando frequentava outra religião ainda, que eu sempre fui muito ligada ao aspecto religioso da vida. Não faltava às missas, aos domingos, procurava seguir fielmente os ensinamentos. Mas muitas indagações me acorriam à mente. Eu era muito indagadora, as indagava de mim mesma procurando as respostas. Naquela palestra do seu Ruiz, ele me esclareceu muita coisa. E aquilo me encantou, me satisfez profundamente. Aí eu passei a frequentar aquela casa espírita, onde tinha sido fundada no ano anterior uma mocidade espírita, a Mocidade Espírita Campograndense. Convidada a participar das reuniões da mocidade, já que eu estava com uma certa frequência ao centro, me entrosei perfeitamente ao movimento dos jovens e ali prossegui na carreira espírita com muita alegria, com muita satisfação e com muitas respostas às minhas grandes indagações da existência. 1947. A partir de 1947. Naquela época, o seu Oswaldo Pereira, que era o pai de uma das minhas colegas, que foi a promotora do encontro, do culto ecumênico, era o seu Oswaldo Pereira. Depois foi o senhor dentista, seu Sebastião, doutor Sebastião, não me ocorre agora o sobrenome. Depois foi presidente o Major Gumercindo Bruno Borges. Depois a presidência passou para a Dona Maria de Viges Borges. E assim foi sucessivamente crescendo o número de frequentadores e também, de tempos em tempos, a eleição de um novo presidente. Também a Mocidade Espírita tinha o seu movimento, a sua diretoria constituída e também a presidência. Eu ocupei também o cargo de presidente da Mocidade Espírita Discípulo de Jesus. Encontrávamos com jovens de outras cidades, fizemos a primeira confraternização de mocidades espíritas do estado de Mato Grosso, não havia divisão do estado ainda nessa época. Trouxemos pela primeira vez Divaldo Franco em Campo Grande, fez uma palestra muito produtiva. E sabe em que local foi feita a palestra do Divaldo? No Mercadão. O Mercadão não havia sido inaugurado ainda. O prédio já estava pronto, mas ainda não havia as pessoas que ali estivessem trabalhando. Recentemente inaugurado. O prefeito era o Dr. Marcílio de Oliveira Lima. Então, nós alugamos ou emprestamos, não me lembro mais de que forma foi, se pagamos algum aluguel ou se nos foi cedido gratuitamente, é o que me parece mais certo. Tomamos emprestado cadeiras da União dos Sargentos, o caminhão do compadre, era um senhor que era compadre de todo mundo, o apelido dele era compadre. O compadre forneceu o carreto do caminhão, levamos as cadeiras, lavamos todo o prédio, então eram as moças e os rapazes com vassoura, com rodo, com pano de chão, e limpamos, arrumamos, e ali o Divaldo pronunciou a primeira conferência aqui em Campo Grande. Depois outras cidades promoveram. O segundo encontro foi em Corumbá, o terceiro foi em Cáceres, o quarto foi em Cuiabá, o quinto movimento foi em Aquidauana, depois foi em Três Lagoas, em Dourados, e o movimento continuou.
algum fato interessante dessa época. São tantos os fatos interessantes. Interessante lembrar a figura do seu Constantino Lopes Rodrigues. Foi quem doou o prédio para o funcionamento do Centro Espírita Discípulo de Jesus. Ele, um espanhol, veio da Espanha por aconselhamento de Amália Rodrigues Soler, que eram amigos na época, e disse que para ele que viesse vir, que ele ia plantar sementes do novo cristianismo aqui em terras bem distantes. E ele veio para cá. Era um homem muito simples, nós tínhamos muita amizade com o seu Constantino, um homem muito sensato. Então a lembrança maior que fixou muito foi a presença do seu Constantino, morando no fundo da casa e dando a parte da frente em doação para o Centro Espírita Discípulo de Jesus, no mesmo local em que hoje está ali edificado o Discípulo de Jesus. Não participei da fundação do centro, porque foi em 1934. Como eu nasci em 28, de 28 para 34 é um espaço pequeno para que uma menina possa participar de um movimento de tamanha envergadura. Eu só fui participar do movimento a partir de 1947. Olha, começamos a proporcionar estudos, a gente fala palestras, né, nas casas espíritas. Em seguida, nós conhecemos o Esperanto, a língua auxiliar internacional. Passamos também a estudar o Esperanto com o professor Marinho, que veio do Rio de Janeiro como um militar, servir em Campo Grande, deu o primeiro curso de Esperanto. Não foi no centro, ele deu na União dos Sargentos o curso, mas nós começamos a entender que o Esperanto deveria ser divulgado em outras casas. Então, chegamos a ministrar cursos, fazer palestras em outras casas espíritas. Esse encontro se deu na amizade que fizemos com o seu Onésimo da Costa e Faria, que veio de uma cidade do estado de São Paulo, não tenho bem certeza, parece-me que Bauru, veio para cá. E eu estava fazendo magistério já nessa época, quando conhecemos o seu Onésimo. Ele e Dona Nilva vieram morar em Campo Grande. E o seu Onésimo falava a respeito do Esperanto, que era o Esperanto, me emprestou livros para ler. Eu passei a me interessar a partir daí. Mas só fui fazer o curso mesmo 2 anos depois, quando veio o Coronel Marinho aqui para Campo Grande. E a partir daí, não mais deixamos a bandeira do Esperanto. A década de 50 a 60, olha, está em franca ascensão. Nós temos curso de Esperanto na Fundação Chico Xavier, na Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, no Instituto de Cultura Espírita. Demos também no ano passado um curso na Sociedade Rosa Cruz, a convite deles. Já demos curso de Esperanto na maçonaria. Já estamos sempre militando na área do Esperanto. A fundação da Federação Espírita aqui em Campo Grande aconteceu num período que eu não estava morando aqui. Eu estava residindo em Brasília. Então, poucas notícias tenho a respeito. Josefina Pitã, Job Pitã, Eurídice Ribeiro de Souza, Titina, a Elvira já faleceu, Henri Colombo Osório, Ed Colombo Osório, Lavínia Colombo Osório. A dona Idalina, a mãe deles, era a nossa diretora artística da Mocidade Espírita Campograndense. Apresentávamos peças teatrais, ensaiávamos. Lourdes Rondon foi também nossa presidente da Mocidade Espírita. Áureo Garcia Ribeiro, já falecido, médico falecido também, o Birajara Rodrigues, o Alceu Leite de Melo, o Alfeu Leite de Melo, são os filhos do compadre, e são os irmãos do Alex de Melo, que é o médico psiquiatra do Hospital Nosso Lar. Ele também já frequentava, ele era ainda pequeno, mas já
frequentava as reuniões. Participamos, de certa forma, era antigamente Sanatório Mato Grosso, né? Na construção, nós fazíamos promoções. Dona Maria de Virgem preparava uma programação artística. Muitas vezes nós fazíamos parte dessa própria programação, com apresentações, ou passando os ingressos, ou fazendo a propaganda do evento. Sempre estivemos prontos a colaborar, passando os ingressos da Orquestra Sinfônica de Mato Grosso, quando o maestro Lieberman ainda estava vivo aqui conosco, apresentava concertos assim inesquecíveis no antigo Cine Teatro Santa Helena, que já há muito tempo foi demolido. Então, a gente estava sempre trabalhando em favor do movimento, da causa, na época que era a construção do sanatório. Espaço Chico Xavier. Vai da amizade que nós tivemos sempre com a família do seu Sanches, seu João Sanches, e se mudou para Campo Grande com a família. Hoje o Espaço Chico Xavier está sob a responsabilidade de propriedade do Carlos Sanches. E Carlos, quando veio para cá, era o Carlinhos, era ainda pequeno. O Jair e a Vilma, que eram os filhos mais velhos do seu Sanches, e a Dona Maria. Então, a amizade com a família Sanches começou com a presença deles quando vinham a Campo Grande. Eles moravam em Lavínia, no estado de São Paulo. Vinham a Campo Grande e os seus Sanches e os filhos frequentavam, iam participar das reuniões da Mocidade Espírita Campograndense. E depois os movimentos de confraternização das mocidades espíritas do Brasil Central e estado de São Paulo, nós nos encontrávamos muito nesses encontros. Daí nasceu a amizade. Mudaram-se para cá, aqui se instalaram, e o Carlos Sanches hoje é o representante da família Sanches, que tem essa bela construção e a instalação desse evento de muitíssima significação espírita e cultural em Campo Grande. É um local de reuniões de cunho artístico, sem denominação religiosa. Um culto ecumênico ali acontece sempre, e ali já foram os corais da Seitonoye, da Igreja Messiânica, o coral da Universidade Federal, coral do Centro Espírita Maria de Nazaré, coral do Centro Espírita Caminheiros de Jesus, coral da Igreja Nossa Senhora de Fátima, da Igreja Batista. É um culto ecumênico, um espaço aberto à cultura em Campo Grande, sem nenhuma prevalência de instituição religiosa desta ou daquela. Todos estão sendo recebidos ali de braços e corações abertos. Nós realizamos, antes da reunião no salão do Espaço Chico Xavier, há uma reunião de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, o que se faz no andar superior, com uma frequência de 50, 60 pessoas, às vezes até mais, para o estudo do Evangelho no primeiro tempo, no primeiro momento ali da livraria, que funciona ali junto à livraria também, na Arte e Técnica, ali na Rua Dom Aquino. De maneira a esclarecer as dúvidas de onde eu vim, quem sou eu, o que estou fazendo aqui, o que me espera o futuro, o que é a morte, a vida depois do passamento do corpo físico. São todas essas indagações que as pessoas sempre trazem, principalmente depois que perdem, entre aspas, né, um ente querido. Às vezes ficam naquela indagação: por quê? Por que morreu? Por que foi embora tão cedo? Procuram entender a razão do ser, do destino e da dor, segundo diz Leon Denis.
E ali são feitos os esclarecimentos através do estudo das obras básicas. Há tantos fatos. Durante o tempo da Mocidade Espírita, nós tivemos o jornal Alvorada, que era fazendo a edição mensal do jornal, né? Naquele tempo que se fazia a montagem do jornal, letra por letra, e a gente acompanhava os técnicos do jornal Mato Grossense fazendo a compilação das letras para a emissão do jornal Alvorada, que circulou por muito tempo. Fazíamos também programas de rádio, na Rádio Cultura de Campo Grande, na PR7, fazíamos o programa espírita. E também um fato que marcou o movimento espírita também em Campo Grande foi o problema voltado para a educação. Nesse aspecto, nós podemos dizer que o Centro Espírita Discípulo de Jesus mantinha uma escolinha de alfabetização nas dependências laterais do centro, nas salas laterais. Ali havia uma escolinha de alfabetização. Havia também um trabalho de assistência social com cestas aos mais carentes. E também havia um outro movimento que também marcou muito, foi a fundação da Fraternidade Espírita Educacional, movimento encabeçado pelo seu Onésimo da Costa Faria, esperantista. Já relatei que foi com ele que eu tomei os primeiros contatos com o Esperanto. E ele fundou ali a Fraternidade Espírita Educacional e a escola, a que ele deu o nome de Escola Zamenhof, em homenagem ao fundador da língua auxiliar internacional, hoje o Esperanto. Essa escola fica aqui na rua Dom Aquino, próximo à Praça das Araras, não me ocorre o número do prédio. Ali funciona também a Casa da Criança, outro movimento que foi iniciado com a Mocidade Espírita Campograndense. Na época, fundamos, o seu Onésimo se ausentou da cidade e ficou sob a nossa responsabilidade aquela tarefa. Então, o prédio mais antigo de um andar que existe ali na escola foi ainda na nossa administração, quando participante da Mocidade Espírita naquele local. Depois as diretorias vão se mudando. Hoje, quem é responsável pela administração da Escola Zamenhof é o Centro Espírita Discípulos de Jesus. E a escola tem convênio com o Estado, os professores são fornecidos pelo Estado, parece-me que alguns pela Prefeitura também. É uma escola estadual Lázaro Zamenhof. Foi em 1948, foi fundada. Olha, são tantos os eventos, tantas as realizações, que às vezes muita coisa falha a memória, mas sempre foram fatos positivos, reuniões de confraternização, conferências, participação em movimento espírita fora do Estado. A Mocidade Espírita Campograndense sempre se destacou. Chegamos a realizar aqui uma confraternização de âmbito Brasil Central, Estado de São Paulo, que foi a 14ª confraternização de Mocidades Espíritas do Brasil Central, Estado de São Paulo, em 1961. E conseguimos realizar esse movimento no Rádio Clube. O Rádio Clube foi uma outra conferência do Divaldo Franco, já que ele havia feito tantas outras. Algum fato do Divaldo aqui em Campo Grande. Sempre as experiências que ele relata são muito interessantes, né? Há um fato interessante. O Divaldo, certa vez, numa dessas vindas aqui, nós fomos com ele até Aquidauana. Era um 7 de setembro. Era o seu Rodrigues, Jair Sanches, outras pessoas cujo nome não me ocorre, eu estava também entre eles, e ficamos na casa da dona Joaninha e do seu Cizenando.
E Divaldo ali faria uma conferência, como realmente aconteceu. Mas a dona Joaninha pediu ao Divaldo que ensinasse a ela a fazer um vatapá, já que o Divaldo é baiano. Ou se ele mesmo poderia ir na cozinha ajudar. Então, nós temos foto do Divaldo mexendo com panela, mas o fato interessante é que faltava o azeite de dendê. Mas, dona Joaninha, a senhora tem o azeite de dendê aí? Disse o Divaldo. Olha, eu tenho, Divaldo, mas está muito antigo, muito velho, já tem ranço, já está rançoso, não vai servir. O Jair saiu na rua e foi verificar se encontrava alguma loja aberta para comprar o azeite de dendê. Não encontrou, era 7 de setembro, era feriado, tudo fechado. Voltou, não consegui, tudo fechado na cidade. O Divaldo falou, não tem importância, nós vamos aproveitar esse mesmo. Eu nunca comi um vatapá tão gostoso como aquele que o Divaldo fez usando o azeite de dendê, já cheio de longos tempos guardados. Eu falei, Divaldo, o que é que você fez que tirou o ranço? A gente sentia o cheiro do ranço do óleo. Como é que você fez? Ele disse, isso aí, deixa para lá. Não contou o que ele fez. Nós demos um jeito e o vatapá saiu perfeito. Ainda quero mostrar essa foto para o Divaldo, eu tenho essa foto em casa. Um fato da vida do Divaldo interessante. Olha, uma mensagem de amor, de fraternidade, de união, de compreensão, de estudo, de trabalho profícuo em favor do bem, da paz, que é o que mais o mundo está necessitando. Continuarmos todos unidos, trabalhando pelo mesmo ideal, seguindo os passos de Jesus através dos ensinamentos da doutrina que Kardec codificou e nos deixou como um elemento para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus a todos abençoe, proteja e guarde agora e sempre nossa caminhada ascensional. É o que eu tenho a dizer.